Perguntas sobre o processo do mestre. Quando alguém alcança já o elixir de longa vida, pode viver perfeitamente 1000 anos, que é o normal de todo ser humano. Quando o ser humano estava governado pelo princípio fulasnitaniano, que é o dos homens, vivia 1000 anos e algo mais como média de vida. Quando já o abominável órgão kundartiguador o danificou completamente, fez surgir, digamos, os agregados psíquicos, ficou a consciência enfrascada dentro desses agregados, então já ficou submetido a outra lei, a do princípio Itóclanos, que é o princípio animal, e a vida se encurtou cada vez mais, e mais, e mais. Hoje mal se vive de 50 a 65 anos, a gente está morrendo nessas idades, segundo nos informam as estatísticas. Então, se alguém recebe o princípio fulasnitaniano, pois, obviamente, esse alguém pode ter direito a viver sua vida normal de uns 1000 anos, isso é o normal de todo ser humano real, isso é o normal dos homens reais. O homem real já fica livre do princípio Itóclanos e fica sob o princípio fulasnitaniano. Que nomezinhos tão raros, não, mas assim são conhecidos. Então, ficando já sob o princípio fulasnitaniano, pode viver 1000 anos. Ao chegar aos 1000, pede outros 1000 e os dão, e se súplica, cada vez que os pede os dão e pode viver milhões de anos. Item estudante. Mestre, qual é o motivo pelo que um mestre fique, digamos, 1 milhão de anos com o corpo físico? Item mestre. Para trabalhar por um planeta, por uma humanidade. Não está mal. Para trabalhar por uma humanidade, item estudante. O Senhor, em outro dia cósmico, teve o corpo milhões de anos. Certo, mestre? Item mestre. Sim, neste mesmo dia cósmico Lêmur ou Lemúrico, recebeu o elixir de longa vida, a pedra filosofal e a medicina universal, quer dizer, viveu milhões de anos, viveu entre a Atlântida e a Lemúria, e com o mesmo corpo com que vivi na Lemúria vivi na Atlântida, e vivi na Atlântida como cidadão Atlante, e terminou a Atlântida e segui vivendo na raça ária, ainda com o corpo Lêmur. Isso era já um escândalo. Eu levava vivendo milhões de anos, milhões, e no entanto, aparentemente jovem, não revelava mais que uns 25 a 30 anos de idade, um corpo grande, com uns 4 metros de estatura e a glândula pituitária que sobressaía em meu corpo Lêmur. Claro, perdi esse veículo quando joguei a pedra filosofal na água, quando a dissolvi, sobretudo jogá-la em dia de sábado, item estudante. Explique-nos isso, mestre, item mestre. A. Item estudante. Mais claro, item mestre. Castrase o ensinamento. Item estudante. Necessitamos meditá-lo. Item mestre. Há que entender, porque do contrário castramos o ensinamento, e não há que castrar o ensinamento, item estudante. Sim, correto, mestre, item mestre. Joguei-a em dia de sábado. E a pedra se liquidificou, e então voltei a ficar sob Itóclanos, o corpo físico Lêmur obviamente se perdeu, morreu. Já sob o princípio Itóclanos fiquei convertido em um filho de vizinho. Houve uma exceção muito curiosa, já isso são maravilhas do Pai, e isso foi no Egito, alcancei a fazer toda a primeira montanha no Egito, e o Pai apelou a essa antiga ciência que antecede a catalepsia e que tem um nome muito estranho, antiga. Então esse corpo ficou como morto ali, entre um sarcófago, e passou a uma cripta subterrânea, onde tem um grupo de amigos, companheiros de sepulcro, uns 12, 11, comigo somos 12. Item estudante. 12 múmias. Item mestre. 12. Meus companheiros e eu deixamos nossos corpos vivos, metidos entre sarcófagos e sob uma cripta subterrânea, em um lugar secreto, item estudante. Não nos dizem que parte, para quando formos ao Egito. Item mestre. Segredo de Estado. Item estudante. Mestre, o Pai interior seu real ser, previu. Ah! Como ele sabe tudo, ele sabia que o senhor ia necessitar essa múmia para agora, certo? E por isso o fez? Item mestre. Por isso. É que tanta é a sabedoria do Pai que desde a dinastia do faraó Quefren, há mais de 4000 anos, ele sabia que ia necessitar esse veículo e o previu. Por isso esse corpo não morreu,
o deixou em catalepsia, no solo do Egito, e ficou em um lugar seguro onde, até agora, a pá dos arqueólogos não chegou nem poderá chegar jamais. Item estudante. Está fechado, conjurado. Item mestre. Arrumado tudo, como para que não chegue a pá dos arqueólogos aí, nunca jamais. Item estudante. Mestre, mas, essas 12 múmias estão no mundo tridimensional ou estão na quarta coordenada? Item mestre. Não, senhor, no mundo físico. Estamos falando do mundo físico tridimensional de Euclides, neste mundo que nos movemos, neste bate na mesa e estão devidamente colocados na cripta. Item estudante. Mestre, aqui, nas pirâmides, há múmias de mestres, internamente? Em nenhuma aqui em Teotihuacan? Item mestre. Não, eles não se especializaram nisto, no Egito sim nos especializamos nestes estudos. De maneira que então, pois, claro, ele previu isso e por isso deixou esse corpo colocado aí, entre seu sarcófago. Agora estou me reencarnificando nesse corpo. Item estudante. Mestre, o senhor nos diz que terminou a primeira montanha e que o pai deixou o corpo em catalepsia. Então, ao deixar o veículo sua alma tomou outro novo corpo? Item mestre. Muitos corpos físicos, milhares. Não tanto como milhares, não, mas sim muitíssimos, tomados em diversas partes, incluindo a este, o da atual existência. O maravilhoso desta reencarnificação é o intercâmbio atômico, que é muito difícil. O intercâmbio atômico é incessante, de dia e de noite, e a todas horas, para a troca de veículo. Mas é muito difícil e muito doloroso, porque existe uma espécie de desordem dentro do corpo. Atualmente borbulha uma espécie de desordem atômica, trocando o morto, passando aonde deve passar, e o vivo ocupando seu lugar, e os órgãos estão todos em um estado de ebulição, quer dizer, neste momento há um caos no organismo, e desse caos tem que emergir um corpo físico completamente forte, são, apto, transformado. E o caos esse é doloroso, processos de transformação de substâncias, átomos, tudo isso. Suponhamos que um átomo sai daqui, do coração. Ao sair fica um lugar vazio que ele deixa, não? Aonde se dirige? Pois algum átomo, a ocupar esse mesmo lugar no coração do corpo egípcio, e do corpo egípcio sai um átomo também, do mesmo lugar, que deixa seu lugar vazio para que o que vai daqui ocupe lá e o que vem de lá se cruza com o que vai daqui e chegam ao mesmo momento. Mas são tantos milhões de átomos, é todo um infinito microcósmico, que um intercâmbio desses abarca muito longo tempo, não? Mais longo, diria eu, que a formação de um feto. No entanto, está coordenado com os processos normais do menino que nasce. Item estudante. 9 meses? Item mestre. Pois sim. Por exemplo, atualmente se diz que estou no princípio do princípio, tenho de 1 a 2 anos de idade. Quando tiver 7 será mais manifesto, quando tiver 14 melhor ainda, quando tiver 21, pois sou já maior de idade, item estudante. E isso se processará no tempo de uns 9 meses, mais ou menos. Item mestre. Sim, e se irão vendo certos aspectos psicológicos semelhantes aos de cada idade. Se vocês observam, por exemplo, em minha época atual tenho certos aspectos da infância. Item estudante. De uma infância. Sim, de certeza que sim, mestre, uma inocência infantil, até rara, item mestre. Uma inocência infantil que eu mesmo me dou conta que a tenho, não? Às vezes. O notaste tu? Item estudante. Sim, mestre. Item mestre. Como quais, vejamos. Item estudante. Bom, me recordo a vez que, item mestre. Sim. Item estudante. E também, em ocasiões, na maneira de sorrir e de explicar certas coisas, item mestre. São estados psicológicos que se vão repetindo em cada idade, que 3, que 4, que 5, que 6, quando tiver 7 anos, quando tiver 14, quando tiver 21, vão ir aparecendo todos esses aspectos. Quando chegue aos 30 serei um homem, são as trocas que se vão verificando de acordo com a idade, e atualmente a idade, ao fim, ficará a totalidade do corpo,
egípcio, e o corpo o terrenal, desta existência fica lá no sarcófago, ocupando o lugar da múmia. Item estudante. O senhor pensa utilizá-lo depois, mestre? Item mestre. O pai saberá, item estudante. Ele já tem seus planos? Item mestre. Ele sabe tudo. E tem tanta sabedoria, que ele vê todas as coisas, e para ele 1 milhão de anos é como para nós um movimento de pestana. Ele é o que o sabe. Mas, há outros 11 irmãos mais, lá na cripta, item estudante. Estão no mesmo processo? Item mestre. Não, o lamentamos. A única que está nesse processo é uma irmã da que tenho a esperança que seja próxima que se reencarne nesse corpo. Ela visita muito a seu sepulcro, seu sarcófago. É uma companheira de cripta, ou melhor diríamos, uma amiga de sepulcro. Que amigas tão raras! Não? Que amigas tão raras! Item estudante. Mas está aqui, no México. Ela vive aqui no México? Item mestre. Ela vive nos Estados Unidos e se apresentou ante mim, em minha presente existência, aqui uma vez. Nos pusemos a conversar, e quando estávamos conversando. Bom, eu lhe disse, que aborrecido estou, gostaria de morrer. E então ela me disse, oxalá pudesses morrer, oxalá, mas nem tu nem eu podemos morrer. Essas palavras sim me deixaram pensando, mas, o que estás dizendo? Então me diz, em que ano nasceste? Eu nasci a 6 de março do ano 1917, na Colômbia, e isso dizes tu, não a tal. Não te recordas que no ano 1919 vivias tu no norte do México? E não te recordas dos dinheirinhos esses que eu te dava quando ias a Los Angeles? Que viajavas cada mês a cobrar-me as letras? Que trabalhavas, então não é certo que tenha nascido em Bogotá, nem na Colômbia e que tenha esta idade. Então, que idade tenho? Eu fiquei estranhado, perplexo, puras interrogantes. Não? O que será tudo isto? Me disse, isso que te disse é um segredo, depois fiquei eu perplexo, puras interrogações. Então, que idade tenho? E de onde sou? Fiquei muito perplexo durante muito tempo, até que um dia, estando na terceira câmara, em meditação, em questão de milésimas de segundo me vi entre meu sarcófago egípcio, olho para cima e vejo a dama que me visitou. A saudei com o símbolo do esoterismo. Que tal, irmã? Como te vai? Muito bem, aqui estou, irmão. Ambos somos companheiros de sepulcro. Por fim, Samael. Então, pois, já entendi, metido ali no sepulcro, metido no corpo da múmia, vivo, tudo reto. Foi que por essa época, se me permitiu, depois de minha desencarnação como Major Daniel Coronado, se me permitiu usar um pouco o corpo egípcio, a nós se nos permite por tempos, para manter todas suas funções e conservá-las sempre ativas, e trouxe esse corpo aqui, ao México. De maneira que estava atendendo a 2 veículos simultaneamente, atendia ao veículo recém-nascido por lá na América do Sul, e atendia a este. Até que chegou um momento em que já se me proibiu segui-lo usando, se me exigia pôr-lhe mais atenção a este corpo. Então o passei ao sarcófago, ficou entre seu sarcófago outra vez. Mas o vim a entender foi depois de algum tempo. Item estudante. E a irmã adepto, ela, está trabalhando intensamente na obra? Item mestre. Pois claro que sim. Porque ela já visita muito seu sepulcro egípcio e diz quando o rio soa, pedras leva, ou quando começam a cair umas gotinhas de água, sabemos que vem tempestade. Assim, também, penso que já pronto, vai carregar, item estudante. Mestre, a todas essas irmãs adeptos, quem lhes dá o ensinamento? Internamente o pai trabalham em secreto com seus esposos? Ou como o trazem? A sabedoria é inata? Item mestre. Sua sabedoria é inata. Nós, os que temos múmias vivas, somos todos um grupo de irmãos absolutamente conscientes, a nós não se nos esquece nada. Agentes comuns e corrente, não se nos esquece nada e trocamos de corpo como trocar de traje.
Nós somos membros antigos, tão antigos como o mundo. De maneira que em nós não existe isso que vocês chamam esquecimento. Quase nem lhes entendo a vocês. Isso me custa muito trabalho, mas, já lhes digo, no sepulcro lá, somos como 12. Uma vez estava eu com Mr. Leadberter. Ouviste falar de Mr. Leadberter, o inglês? Item estudante. Não, mestre. Item mestre. Pois foi um irmão, bom clarividente, que escreveu uma série de obras, muitas obras, como por exemplo, Os Mestres e a Senda, A Vida Interna, as últimas, era teosofista não? Mas sutilmente muito evolucionista, ainda se vê o dogma da evolução aí, nelas. No entanto, não está tão marcado do todo, não? Não está tão marcado, mas é elementar, são incipientes suas obras, e no entanto, Mr. Leadberter é um grande mestre iluminado e autoconsciente. Recordo que faz muitíssimos anos, muitos, lá no tempo, me vi com Mr. Leadberter no mundo astral, o vi ainda com sua barba até aqui, barba branca. Logo se sentou e quando estava por aí, sentado em algum lugar estranho, me diz Mr. Leadberter: aqui estamos ajudando o senhor, para que no mundo físico possa levar os ensinamentos que se vão dar ao senhor como avatara da era de Aquários, para que possa o senhor levá-las ao mundo físico estes ensinamentos que se vão dar nestes mundos do espaço. E por isso agora estamos dando a didática, nós, ou seja, todos os membros da Fraternidade Branca. Recordo eu que lhe disse, muito obrigado, Mr. Leadberter. Isto foi faz muitos anos atrás. Logo lhe disse, bom, o senhor escreveu algumas obras, mas esses livrinhos parecem muito elementares. Então captei, intuitivamente, que ele ia tomar novamente corpo e escreveria o ensinamento superior. Logo me disse, concentre-se em mim. Eu me concentrei nele. Instantaneamente me vi no Egito, entre meu sarcófago, entre minha cripta. Aí me encontrei então, com o grupo de mestres, donos desses corpos. Estavam aí, entre seus sarcófagos e sob terra, entre a cripta, ali estavam todos os donos desses corpos, veneráveis anciãos com suas barbas brancas, impecáveis, egípcios todos, com suas túnicas, conversei com eles. Então, quando regressei outra vez, pois viajei em corpo mental, me meti em meu corpo astral. Me aguardava Mr. Leadberter. Oh, Mr. Leadberter, lhe disse, tens muito poder, me desdobraste no mental, e pude viajar ao Egito. Bom, me despedi do venerável ancião. Logo ele se foi por essas ruas de Londres com seu corpo astral. Mr. Leadberter é um ancião desperto, autoconsciente, radiante, iluminado. Mr. Leadberter é um grande mestre e vai tomar novamente corpo, e entendo que vai ser para escrever muitas obras de esoterismo. Bom, desde aquela época, faz muitos anos, recebi todas essas informações e depois, já começou o processo do intercâmbio atômico. Quis desencarnar e o pai me repreendeu, me deu uma bronca por querer desencarnar. Item estudante. Por que queria abandonar o corpo físico? E por quê? Item mestre. Me sentia muito cansado com este corpo. E assim lhe disse ao ancião, cara a cara, lhe disse, senhor, eu já estou cansado deste corpo físico. Eu me sinto melhor, item estudante. Necessitava um descansinho, mestre? Item mestre. Um descansinho. Pois sim, uma repreensão do pai. Por que protestas? Eu te dei tudo o que necessitas, pão, agasalho, refúgio. Recordas como passaste teus últimos dias em tua passada existência, no México, andando por todas as ruas do Distrito Federal com os sapatos rotos ou descalço, o traje feito um desastre, velho e enfermo? Onde vieste a morrer? Não foi acaso em uma casucha imunda? Então eu estava ausente. Assim me disse, de maneira que não me deu nem esperanças de desencarnar. Depois começou o intercâmbio atômico, e estou nesse intercâmbio. De maneira que na loja branca me disseram, tu estás reencarnando. Item estudante. Isso é o que verdadeiramente é uma reencarnação, certo? Item mestre. Certo. E a avó perguntou, lá no sepulcro,
no sarcófago, aos adeptos, a cara, o rosto, vai ficar igual a como está aqui, no sepulcro? Vai ficar lá, no físico, assim de igual? E lhe contestaram eles, como está aqui, neste sarcófago, lá tem que ficar de acordo. Deram-lhe a entender que de acordo com o arquétipo deste corpo. Bom, aí está o intercâmbio atômico, que faz que cada vez que se desprende um átomo se produza um som elétrico, como uma espécie de sininho, sai o átomo pela quarta vertical, impulsionado pela eletricidade, e se encontra no caminho com outro que vem. Um vai e outro vem, todo dia é assim e toda a noite, e claro, meu corpo físico neste momento está passando por esse intercâmbio. Então se nota a desorganização de todo o organismo, não? Isto é muito forte, até que fique completamente com o egípcio. Item estudante. Esse corpo é trigueno? Item mestre. Bom, queimado pelo sol do deserto. Já tenho a maior parte dos átomos da cabeça e algumas outras partes do corpo, mas os que melhor tenho são os da cabeça. Todo mais, todas as outras vísceras, têm que trocar de lugar. Nesse intercâmbio trabalham, digamos, distintas partes autônomas e autoconscientes do ser, a Minerva particular de um, que é uma parte do ser, dirige tudo com a sabedoria. O leão da lei ajuda a trocar as vísceras, o Anubis particular de um, outra parte do ser, ajuda a desatar os joelhos, trabalha nas pernas, em todo o corpo. Cada uma das partes do ser trabalha, item estudante. Mestre, o mestre Anubis. Ele em que época tinha seu corpo físico na Terra? Item mestre. É um mestre muito antigo, no Egito, item estudante. Ele não deixou múmia? Item mestre. Não o investiguei, item estudante. E ele por que não se deixa ver a cara, mestre? Como pode um fazer para ver-lhe a cara, para que tire a máscara? Item mestre. Quando ele quer deixar-se ver, ele se deixa ver. Em todo caso, um tem também seu Anubis particular, que é uma parte do ser, item estudante. É a lei em um? Item mestre. É a lei de um, essa é uma parte do ser de um, que é o Anubis particular de um. E ao fim e ao cabo o Senhor do Tempo traz a um suas memórias, suas recordações. Assim que cada uma das partes do ser trabalha. O corpo vital que tinha, por exemplo, este veículo, já não o tenho, esse já está lá, passou a múmia, e o corpo vital da múmia passou para cá, está aqui. A personalidade essa que um tem, a personalidade humana. Já não vão a pensar vocês que tenho a personalidade de Vítor Manuel Gomes, não, essa está lá no Egito, amarrada à múmia. Item estudante. Essa não se desintegra, mestre? Item mestre. Não, não se desintegra. Que tenho aqui a personalidade egípcia, com a qual estou lhes falando a vocês, falo como egípcio. Se puserem vocês um pouquinho receptivos podem notar, pois, que a personalidade minha parece saída de sepulcros antigos, item estudante. Sim se nota o rosto seu, mestre, de certeza, no olhar e em tudo, de certeza que sim, item mestre. Essa é a personalidade egípcia, item estudante. Claro! Essa personalidade de Vítor Manuel Gomes não pode morrer porque o corpo está vivo? Item mestre. O corpo está vivo. No outro dia quis vir Vítor Manuel Gomes a me incomodar. Estava eu ditando uma conferência. Estava em terceira câmara, quando vi a Vítor Manuel Gomes que vinha ditar conferências e toda essa coisa, e ali mesmo tive que dizer, irmãos, fechem cadeia. Desembainhei a espada e com a espada, SSSSSSSS. Regressa para teu sepulcro, vai-te, vinha ocupar seu posto e a ditar conferência, longe daqui, lhe disse, volta ao sepulcro, ao Egito. E se foi. Assim que já não sou Vítor Manuel Gomes. Para mim, Vítor Manuel Gomes foi uma reencarnação passada. Ainda há gente que me escreve cartas como Vítor Manuel Gomes, aqui, terão que escrevê-las ao Egito. Item estudante. E se ligam por telefone? Item mestre. Pois, terão que ligar ao Egito, porque Vítor Manuel Gomes já está entre um sarcófago, já morreu, Vítor Manuel Gomes já não está. Item estudante.
Mestre, falando das antíteses, se diz que quando há um mestre que ensina magia branca, tem uma contraparte que ensina magia negra. Há alguém que tem o corpo igualzinho ao senhor, que tem a mesma figura e ensina magia negra? Ou como nos explica isso? Item mestre. Bom, eu sei que há uma antítese minha, mas sei que está desencarnada. E essa antítese ensina, pois, o contrário do que eu ensino. Um mago negro ensina o contrário, exatamente o contrário. Item estudante. Então, à medida que o adepto vai crescendo em sabedoria branca, essa antítese vai crescendo em sabedoria negra? Item mestre. Sim, em sabedoria negra, item estudante. E todo ser humano tem sua antítese? Item mestre. Sim, assim é, a luz e as trevas da manifestação. Pois, bem, total que vão vendo vocês que a personalidade que tenho é a egípcia, a do Egito dos faraós. Item estudante. Sim, mestre, se lhe vê essa imponência, e às vezes com a túnica, totalmente transfigurado, item mestre. Eu já não tenho a personalidade que tinha, essa já passou ao Egito, agora é a egípcia e o corpo vital que tenho, que sustenta o físico, é o egípcio, é o do corpo egípcio. De maneira que agora, tendo este vital, este puxa mais forte aos átomos que estão lá, os está puxando e puxando, os reclama, os pede. De maneira que esses não deixam de chegar e chegar, de dia e de noite, mas sempre, como estou passando por uma transição, é muito dura, não? Dura no sentido físico, porque estou deixando um corpo e tomando outro ao mesmo tempo. Um corpo que já praticamente é um cadáver, e tomando outro corpo que está vivo no Egito, e essa é uma troca.